Amém? Nosso irmão, nosso diácono Marcelo vai estar trazendo a palavra do Senhor. E o Senhor, levanta sua mão para cá em nome de Jesus. Vamos orar pela vida dele. Amém, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a vida, Senhor, do Marcelo, diácono Marcelo, em Tuas mãos. Conduza, Senhor, a sua voz como uma voz profética neste lugar, como uma voz, Senhor, que saia flechas incendiadas e aqueça os corações. Toque os corações, Senhor, para aquilo que o Senhor, Pai querido, veio nos entregar nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Senhor, no nome de Jesus, nós te damos graça. No nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Pessoal, graças e paz. Aleluia. Vou pedir para os irmãos da mídia abrir a Bíblia aqui para mim, por favor. Desde já eu tô com a garganta um pouquinho fechada, irmãos, mas tenham paciência que vai sair algo de Deus, em nome de Jesus. Eu creio. Lucas 15, a partir do 11. Lucas 15, 11. Do 11 até o 32, até o final. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Estarmos aqui fala muito sobre isso. Fala da bondade de Deus, fala do amor que Ele tem pelas nossas vidas. A gente estava perdido, a gente estava distante, a gente estava afastado. E essa história que a gente vai ler, ela fala um pouco sobre isso. Fala sobre pessoas que estavam... Fala sobre uma pessoa que estava distante, que decidiu se afastar, mas que em meio às turbulências, ela se achou em Deus. E eu creio que Deus, Ele tem feito isso nas nossas vidas, amém? Vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, grave esse negócio aí, coincidentemente, eu quero voltar nisso daí. Após haver gastado tudo que possuía, abasteceu sobre toda aquela região grande fome, e ele começou a passar muitas necessidades. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vargens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados meu pai tem, comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei,
tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa, regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entremente, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenastes matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Até aí, irmãos. Aleluia. Irmãos, todos nós tomamos decisões todos os dias. A gente acorda já tomando decisões das mais simples possíveis, desde escovar ou não escovar o dente, tomar ou não tomar banho para ir trabalhar, enfim, tantas e tantas decisões nós tomamos já, nas primeiras horas, a partir do momento que a gente acorda. Tem gente que está rindo porque não gosta, escolhe não tomar banho, mas é uma escolha, irmão, ainda assim é uma escolha, amém? E nós fazemos escolhas todos os dias, todas as horas, todos os momentos, e as nossas escolhas, elas têm impactos, irmãos. Tem impactos positivos, impactos negativos. Dependendo do grau das nossas escolhas, tem impactos muito positivos ou igualmente muito negativos. E isso é o tempo todo. Toda hora nós temos decisões que pode mudar não só a nossa vida, analisando quando nós contamos também que existem pessoas aqui que têm família,
tem filhos, tem filhas. Então, às vezes, uma decisão minha, que sou um pai de família, pode afetar não só a minha vida, mas também a minha esposa, os meus filhos. Aí quando a gente olha para a questão ministerial, uma decisão errada minha, ela pode impactar a minha casa, a minha vida, a minha família e também o ministério, independente daquilo que hoje a gente esteja servindo ao Senhor, mas pode impactar de uma forma positiva ou negativa, dependendo da escolha que a gente faça. E isso, igualmente, todo o tempo, as nossas decisões, elas podem ter grandes impactos. E aí a gente vê a história que começa a falar sobre um pai que tinha 2 filhos. E essa narrativa, ela vem falando de que um dos filhos, o mais novo, ele propõe uma partilha de bens. Ele decide que ele quer a parte dele, aquilo que ele entende que é cabível a ele. Ele olhou, ó, tô vendo que a gente tem uma casa maneira, né, tem um terreno bacana, só que, ó, pai, eu não vou ficar esperando o senhor bater as botas para poder assumir a minha parte. Eu quero a minha parte agora. E aí, como é que a gente faz? A Bíblia não diz se o pai ficou chateado, se o pai ficou magoado, mas a Bíblia diz que o pai cedeu aos desejos do filho. E o interessante, irmãos, é que quando a gente fala dessa partilha, a gente fala de uma proposta feita por um filho mais novo. Mediante os costumes, geralmente, esse tipo de proposta é feita pelo filho mais velho. E mediante também um certo tempo, né, de vida, quando o cara já tem uma idade igualmente a do pai, avançada, né? Porque, por exemplo, hoje eu tenho 45 anos, eu tenho um filho mais velho, que ainda não está caminhando, que tem 24 anos. Daqui a alguns anos, se ele chegar, pai, ó, eu quero a minha parte. É estranho, porque eu ainda estou vivo. Mas é muito estranho, muito mais estranho ainda um filho mais novo. Isso, principalmente naquela época, era como se fosse uma forma de envergonhar o pai. Naquela época, o filho mais novo jamais se colocaria, se posicionaria daquela forma. Porque é como se ele gerasse uma vergonha, uma humilhação dentro da casa, dentro da família. E muitas das vezes a gente toma decisões que geram uma certa humilhação dentro da nossa casa, dentro da nossa parentela. Uma certa vergonha. Porque a gente não percebe muito o peso das nossas decisões, mas as pessoas nos observam. As pessoas observam você, observam a mim. Todos nós somos observados pelos que nos cercam. E às vezes, por mais que a gente não entenda, as nossas decisões têm impacto sobre a vida das pessoas que nos cercam. E aquele filho, ele resolve tomar parte dele. O pai cede e ele vai embora. E a Bíblia, ela vai dizer que depois de gastar tudo, ele segue por uma direção. E nessa direção ele busca um emprego. Só que as coisas estavam difíceis. As coisas não estavam tão boas quanto talvez ele achava que estivesse. Porque um cara que não para analisar o impacto daquilo que ele está esbanjando, é uma pessoa que não tem noção da realidade que ela vive. E muitas pessoas têm vivido no nosso tempo dessa forma, sem noção daquilo que nos tem cercado. Não tem noção da realidade que nós vivemos hoje. E por isso toma muitas decisões erradas, quebra a cara, na maioria das vezes, e acaba regressando para onde? Para a casa dos pais. Porque não considerou talvez aquilo que o pai e a mãe falou: filho, não faz, não vai dar certo, não é o momento, espera mais um pouco, vamos orar, vamos aguardar um pouco mais. Só que as coisas mudaram. E muitas das vezes, irmãos, a gente se afasta de Deus, assim como aquele jovem se afastou do pai, achando que a gente vai se dar bem lá fora.
A gente acha que a nossa história distante de Deus vai ser melhor do que a gente está vivendo diante de Deus. Muitas pessoas alcançam algumas coisas da parte de Deus e, cara, beleza, agora eu já consegui a minha promoção no emprego, já consegui o meu carro, já consegui a minha casa, só que eu não quero viver esse negócio. Eu sou muito novo, eu sou muito nova, eu preciso curtir a minha vida. Só que as coisas mudaram, irmãos. Talvez ele achou que aquilo que ele pensou que ia conseguir manter distante de Deus ia dar certo, porque muitas das vezes a gente é assim. A gente se afasta dos pais ou se afasta de Deus, achando que a gente vai se dar bem na vida. Mas nada embaixo de desobediência dá certo, irmãos. Mas foi uma decisão dele. E muitas das vezes nós decidimos errado. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não quer ouvir conselho, a gente não quer ouvir direção. Nós vivemos numa comunidade em que nós temos uma liderança, nós temos pastores, mas muitas das vezes as pessoas não querem ouvir seus líderes. Ela não quer ouvir aqueles que Deus levantou para guiar o rebanho. Só que o que acontece, irmãos? A gente colhe, a gente sofre o dano das nossas decisões. As nossas decisões, elas continuam tendo peso. Não é porque eu decidi fazer que eu não vou... eu não preciso de um pastor para poder me aconselhar nisso. Eu não preciso de um líder para poder me aconselhar nisso. Essa decisão é minha. Sim, irmãos, nós decidimos, mas a própria palavra diz que na multidão de conselheiros há segurança. E nós precisamos ter segurança dos passos que nós damos. Nós não podemos andar nessa terra de qualquer forma. Não podemos ter essa soberba e achar que nós somos super-homens, somos super-mulheres, não. E isso não é um fato, irmãos. E a gente vê um homem que ele tinha sua família, ele tinha os bens que essa família, ele usufruía dos bens que essa família tinha, mas ele decidiu seguir por um caminho. Foi a decisão dele. E muitos têm tomado decisões erradas, porque não querem conhecer, não querem viver a vontade do Pai nessa terra. Não querem conhecer aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Aquilo que Deus tem separado para a vida de cada um de nós. E por isso, toma decisões erradas, pela falta do conhecimento, pela falta, sabe, do discernimento das coisas de Deus. Porque muitas das vezes a gente se deslumbra com um pouco que Deus apresenta às vezes. Deus ele tem muito mais. Deus ele tem muito mais para a gente experimentar. Mas às vezes a gente se contenta com pouco. É o caso das pessoas que muitas das vezes chegam diante de Deus e são curadas. Cara, agora eu estou curado, agora eu vou voltar que eu quero beber meu chopp de novo. Agora eu estou curado, vou voltar a fazer as loucuras de novo. Só que às vezes a gente não entende que a gente, da mesma forma que a gente foi curado, a gente pode recair de novo. Pode recair algo pior sobre as nossas vidas. Porque tudo tem consequência, irmãos. Toda decisão que nós tomamos, ela tem consequência. Se você decide andar ao lado de Deus, Deus ele vai te respaldar, Deus ele vai cuidar de você. Agora, se você decide por andar por caminhos tortos, por caminhos escuros, Deus ele vai te deixar só. Mas andar só é muito ruim, irmãos, porque a gente sofre as consequências das nossas decisões sozinhos. A gente sofre porque a gente não tem alguém que possa segurar a nossa mão. A gente sofre porque muitas das vezes a gente se afunda tanto por uma decisão errada, que às vezes a gente não consegue achar mais, acha que não tem mais uma saída. Porque o diabo ele aproveita as brechas, irmãos. E do mesmo jeito que você saiu, ele não vai querer que você volte. Então ele começa a lançar coisas na tua mente, que você não tem mais valor, que você não presta, que você não tem mais jeito.
Mas tudo isso por causa de uma decisão que às vezes você tomou em algum momento de precipitação. Mas sabe o que acontece, irmãos? O Senhor, Ele deixou uma direção para a gente. E sabe o que é interessante? Por mais que aquele jovem, ele tenha sido tomado uma postura negativa em relação ao pai, mas no momento de maior crise dele, ele lembrou do pai. No momento que ele estava mais afundado, no buraco mais profundo que se possa imaginar, porque inicialmente ele envergonhou, mas chegou o momento da vergonha, porque aquele cara que de repente tinha tudo que ele precisava dentro da casa, ele foi comer comida de porco, nas terras dos outros, de pessoas desconhecidas. Aquele jovem, do mesmo jeito que ele fez vergonha ao pai, ele passou vergonha na rua, mas isso foi consequência de algo que ele decidiu. Ele decidiu viver aquilo, porque ele não conseguiu imaginar adiante, ele só conseguiu imaginar até onde ele tinha o dinheiro para gastar, mas o dinheiro acabou. Os amigos do tapinha nas costas sumiram, e aquele jovem, ele ficou só, e teve fome, e precisou procurar trabalho, considerando, né, toda a questão dos judeus. Foi o trabalho mais humilhante para o judeu cuidar de porco, porque é uma criatura que eles acham abominável, é impura para eles, e ele tinha que cuidar do porco e ainda no final comer a comida do porco. Olha o nível que o camarada chegou. Mas se a gente parar aqui para conversar um pouco, a gente vai ouvir histórias similares. Se eu for falar um pouco aqui de coisas que eu já vivi, eu vou falar algo parecido com essa história aqui. Então, irmãos, mas tudo é uma consequência de decisões erradas, de decisões tomadas no calor do momento, decisões tomadas na carne, sem direção de Deus. Então a gente precisa, irmãos, buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje, quando eu estava pensando sobre refletindo um pouco sobre o que eu iria falar aqui, eu comecei a pensar sobre essa questão de decisão, de escolhas. Hoje, cada vez mais, as nossas escolhas, elas podem nos levar para um caminho mau. É muito mais fácil você tomar decisões que elas vão te levar para um caminho ruim, do que as decisões que vão levar para o caminho bom. Porque tudo hoje tenta te conduzir para um caminho mau. Se você liga uma televisão, se você passeia um pouquinho na internet, são coisas que tentam te tirar do foco. E se você não vigiar, você está clicando e olhando, você está clicando e compartilhando, porque ainda tem isso. Muitas das vezes a pessoa ela não se contenta em olhar, mas também ele quer compartilhar para que outros caiam no mesmo nível que a pessoa caiu. Então existe hoje muitas portas de entrada para o abismo, irmãos. E é muito fácil você escolher entrar por essas portas. É tudo uma questão de escolha, é tudo uma questão de decisão. E se você não vigiar, você pode entrar por essas portas muito, num piscar de olhos, num estalo de dedos. E como é muito fácil entrar, a gente pensa, não, vai ser só uma quedinha. Irmãos, não tem essa questão de quedinha. Há abismos que você cai, que você tem muita dificuldade de levantar. Há abismos que você cai, que você pode cair, que talvez você não consiga nunca se levantar. Quantas pessoas aqui já foram às vezes pregar numa boca de fumo e chegou na semana seguinte, cadê o camarada? Morreu. Então, irmãos, é muito sério. As nossas escolhas, elas vão fazer uma grande diferença se a gente vai estar com Deus ou se a gente não vai estar. As nossas escolhas hoje, elas têm um grande impacto nas nossas vidas
no tempo que a gente vive, sobre as pessoas que nos cercam. Então nós precisamos nos posicionar naquilo que é de Deus. Hoje, eu escuto às vezes os pastores falando, escuto alguns líderes falando. Hoje a gente vive um tempo muito crucial de decisão, irmãos. Hoje nós não estamos mais no tempo de brincar de ser cristão. Hoje muitas pessoas têm se posicionado e agido como se as coisas estivessem normal, irmãos. Como se nada estivesse acontecendo. A gente escuta falar de perseguição em alguns países e é em outro país, não é aqui. Mas, irmãos, se vocês pararem para ouvir algumas coisas que alguns políticos têm falado, tem políticos já apoiando. Cara, esse governo da China, por exemplo, tinha que ser igual aqui. As coisas tinham que ser aqui, dessa forma aqui no Brasil. A gente teria mais ordem, teria mais controle das coisas. Então já existem políticos já falando sobre esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles querem calar a voz que a gente acha que vai ser eterna. A gente vai sempre poder chegar ali na praça e falar que Jesus te ama. Jesus, ele pode mudar as nossas vidas. Mas, irmãos, a gente pode viver um momento em que a gente pode não ter essa liberdade de chegar ali. Então a gente precisa decidir por Jesus hoje, de fazer por Jesus hoje, de viver as vontades de Deus hoje. Porque hoje, entre parentes, é fácil. Hoje ninguém põe uma arma na nossa cabeça, hoje ninguém prende ninguém, ainda, por entrar dentro de um templo, como nós estamos fazendo hoje. Nós acordamos, fizemos as nossas coisas e decidimos vir adorar a Deus. Tranquilo, alguém teve algum impedimento, tirando talvez uma condução, tirando talvez um atraso do trabalho? Ninguém teve, todos estão aqui bem. Então nós chegamos com toda a liberdade a esse local de culto, de adoração, porque nós temos liberdade. Então nós precisamos hoje, irmãos, aproveitar a liberdade que nós temos em Cristo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Sabe, irmãos? Então, a gente precisa decidir por Jesus. Outra coisa que eu queria falar, eu falei que tem 2 irmãos, né? Eu queria falar do outro irmão também. O outro irmão, ele ficou na casa. Mas vocês conseguiram identificar algumas coisas, algumas raízes na atitude do outro irmão que ficou? Uma das coisas, o irmão ele não se alegrou com o irmão que estava perdido, mas que se encontrou com o pai, que retornou, que reconheceu, se humilhou e pediu perdão. Ele não se alegrou. Outra coisa, ele não conseguiu entender os direitos que ele tinha como filho. O que eu consigo entender, irmãos? Para resumir, eu entendi que esse irmão, ele ficou como religioso. Ele não entendia o que era mais importante ao estar dentro da casa do pai. Ele não entendeu que o mais importante não era os bens, porque os bens ele tinha acesso a todos, mas o mais importante eram as vidas. A tua vida, meu irmão, a minha vida são importantes. E ele não conseguiu entender isso primeiramente. E segundo, ele não conseguiu entender que todas as bênçãos do Pai pertenciam a ele só precisava se apropriar delas. Mas muitas das vezes nós somos como esse homem. Nós entramos e saímos de lugares como esse, onde pessoas adoram ao Pai em espírito e em verdade, onde o Pai se manifesta, mas nós não conseguimos entender o nosso papel de filho. E por isso, muitas das vezes a gente acaba assumindo um papel de bastardo, irmãos. A nossa vida, ela começa a se transformar em uma vida religiosa. E Deus, ele não espera nem isso para nenhum dos filhos dele.
O Pai não te chamou para isso. O Pai não te chamou para viver uma vida religiosa, uma vida descompromissada com o reino dele, sem entendimento. Então hoje nós precisamos também ter um coração diferente, porque muitas das vezes a gente fala assim, cara, nessa história aí eu sou o filho que ficou, mas o filho que ficou, ele também não ficou bem. Ele não ficou como uma postura de filho, mas ele ficou com uma postura de um empregado, apenas de servo. E o Senhor não te quer como servo. O Senhor, Ele nos chama de amigo, Ele nos chama de irmãos. Então Ele te chama na qualidade de amigo. E um amigo, ele conhece até onde ele pode ir. Ele sabe qual é o acesso que ele tem. Ele sabe aonde ele pode meter a mão. E esse irmão que ficou, ele não entendia isso. Ele não entendia até onde ele podia ir na casa. Ele não entendia qual era o acesso dele, quais eram os direitos dele. Por isso ele ficou emburrado. E muitas das vezes nós somos como esse homem, porque por não entender os nossos direitos, a gente fica chateado. Por que eu não estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo aquilo outro? Por que eu não estou recebendo isso? Por que não me chamaram para aquilo outro? Mas a gente não consegue enxergar aquilo que o Pai separou para as nossas vidas. A gente não consegue entender aquilo que Deus Ele quer fazer através de mim, através de você. Aquilo que Ele quer compartilhar comigo e com você. Mas primeiro a gente precisa ter um coração de filho. E o coração do filho, ele se alegra com os irmãos. O coração do filho, ele se alegra com a alegria do pai. O coração do filho é um coração que se humilha mediante o reconhecimento do erro. Aquele irmão, o que ficou, ele não conseguiu enxergar o erro dele. Pois até o final do capítulo ele termina chateado. Mas o outro, ele não só reconheceu a sua falha, mas ele foi diante do pai, se humilhou, se prostrou. E o pai restaurou a sorte dele. E nós precisamos viver dessa forma, irmãos. Nós precisamos olhar para as nossas vidas, reconhecer nossas decisões. Se você tem enxergado na tua vida algumas decisões ruins, você precisa se humilhar diante do Pai. Você precisa reconhecer as tuas falhas. Porque todos nós, irmãos, em algum momento podemos ter tomado decisões ruins, mas isso não quer dizer que o Pai vai virar as costas para nós. Ele vai ficar esperando a gente reconhecer a nossa falha. O Pai, Ele só espera isso de mim, de você, que a gente reconheça os nossos maus caminhos e que a gente se arrependa. As vestes já estão preparadas, irmãos. As vestes já estão separadas. E Ele quer que nós venhamos vestir essas vestes, irmãos. Ele quer produzir os seus filhos, a sua noiva. Ele quer mudar as tuas roupas, as minhas vestes, as tuas vestes. Mas para isso acontecer, eu preciso reconhecer, eu preciso tomar um caminho novo, uma decisão nova para a minha vida. Eu preciso me arrepender. Eu preciso entender que eu não posso continuar mais vivendo da mesma forma. Eu preciso mudar as minhas escolhas. Irmão, se você está aqui, você está respirando, você pode fazer o caminho de volta, seja lá sobre aquilo que for necessário, mas você pode tomar um novo caminho, você pode ter um novo posicionamento diante de Deus. Uma coisa nós sabemos, Ele está esperando. Em nenhum momento Ele ficou, quero saber mais desse filho. Interessante essa história por isso, porque em nenhum momento Ele fica, por mais depois de tudo que eu passei, depois de tudo que Ele fez, depois de ter pego tudo aquilo que eu suei para conquistar, Ele pegou e foi embora. Eu nunca mais quero saber desse filho meu ingrato.
Não foi essa a postura do pai? O pai ficou esperando. O anel estava preparado, as roupas, as vestes estavam separadas. Então ele tinha esperança, expectativa na volta do filho. E assim é o nosso Pai conosco também. Independente do nosso erro, Ele tem esperança, expectativa em que a gente se arrependa, que a gente volte. Então, irmãos, a partir de hoje, seja lá o que for, vamos começar a avaliar melhor as nossas escolhas. Hoje, pessoas têm tomado decisões, escolhas levianas, porque não conhecem o Pai, porque não têm compromisso com o Pai e não querem ter. Mas nós que estamos aqui, nós que temos ouvido a verdade, que temos conhecido a verdade, nós precisamos ter esse compromisso com as coisas do Pai, com os negócios do Pai nessa terra. Nós somos filhos, nós não somos bastardos. E o Pai, Ele está sempre pronto para restaurar a vida daqueles que se arrependem, a vida daqueles que tomam um novo caminho. Eu não vou me estender mais, irmãos. Eu creio que aquilo que o Espírito Santo colocou, partilhou comigo, foi aquilo que eu ministrei. Nós precisamos guardar, observar melhor as decisões que nós tomamos. Antes de eu finalizar, eu queria só dar um testemunho. Muitas das vezes, irmãos, a gente toma... Eu estava pensando nisso agora. A gente toma algumas decisões. E essas decisões, por ser de uma hora para outra, a gente não avalia muito o impacto dessas decisões. Mas, e muitas das vezes, por não avaliar, a gente nem se preocupa com aquilo que Deus ele pode falar acerca daquilo que eu estou querendo fazer. Eu lembro, irmãos, que antes de vir para a SEAB, eu fiquei um ano e meio orando. Eu já havia vindo algumas coisas que eu não concordava no local que eu estava. Eu andei com as lideranças, eu sentei com os pastores, pastor, isso, mais isso, mais isso, mais isso. Isso não é legal, pastor. Isso não é uma postura aceitável, segundo as Escrituras. E eu ouvi aquilo que os pastores falaram, tinham a dizer, independente da minha concordância ou não, eu tive uma outra direção. Eu vou orar. Eu não concordo, mas eu também não quero sair da casa espiritual que eu estou para poder ficar na rua, para ficar cultuando em casa. E eu comecei a orar. Orei, aí passou um ano. Passaram mais 6 meses. E antes de fechar esse 1 ano e 6 meses, um irmão que foi ministrar nessa igreja, ele começou a falar algumas coisas. Muitas dessas coisas aconteceram depois de a gente chegar aqui na SEAB. E eu sei que ele falou da nossa saída desse lugar. Falou como ia acontecer e Deus foi confirmando. E tudo aconteceu embaixo de paz. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu simplesmente, ao ver algo errado, ou algo que eu não concordava, eu poderia simplesmente chegar e falar, vou embora. Mas por que vocês vão embora? Porque eu decidi. Mas eu entendi, irmãos, que nós em Cristo, nós não andamos dessa forma. Nós andamos embaixo da direção do Pai. Então, se eu orei para entrar num lugar, eu preciso orar também para sair desse lugar. Porque se Deus falou da primeira vez, por que Ele não vai falar na segunda vez? Nem que seja para falar, não, cara, é aqui mesmo e tudo acabou. Então, irmãos, eu estou compartilhando esse rápido testemunho para vocês entenderem o impacto. Porque o peso de uma decisão, de uma escolha, ele reflete sobre toda a tua caminhada, sobre toda a tua vida.
uma decisão errada sua, sem a direção de Deus, pode gerar um peso muito grande na tua vida. E quando a gente fala de família, pode ter um peso muito grande na tua casa, na tua parentela. Então pensem, irmãos, pensem as decisões que vocês têm tomado para a vida de vocês. Essas são decisões que têm agradado a Deus? São decisões com direção de Deus? Porque se há direção de Deus, então há paz. Ainda que às vezes não seja algo que você quer fazer, porque às vezes Deus ele pode falar, faz isso, e isso que Deus está te falando para fazer, você não quer fazer, porque nem tudo que Deus vai falar é aquilo que eu quero, mas é a vontade de Deus, e lá na frente a gente vai entender. Lá na frente a gente vai, cara, é mesmo, ó, Deus me deu um livramento, Deus me livrou. Aí isso aí a gente leva para casamento, leva para escola, leva para tudo que a gente pensar em fazer. Se a gente buscar ouvir Deus só um pouquinho, nós vamos ter, caminhos muito melhores do que nós temos tido nos tempos de hoje. Amém, irmãos? Eu quero orar pela vida de vocês. Eu quero orar pela vida de vocês que entenderam que precisam tomar decisões melhores para a vida de vocês. Que talvez em algum momento tomou decisões que não foram favoráveis, porque não teve direção de Deus. Mas Deus ele pode transformar uma decisão errada, um erro, a partir do arrependimento. Então eu quero orar pela tua vida, para que Deus ele possa restaurar teu coração. Se há algum peso de uma decisão errada, eu quero orar pela tua vida. Se hoje você, cara, eu estou aqui e eu estou lembrando que em algum momento eu decidi por algo que foi um erro, porque eu não ouvi Deus, e eu quebrei a minha cara, mas hoje eu estou aqui pela misericórdia do Pai, e eu quero um renovo de Deus sobre a minha vida. Eu quero orar pela tua vida, quero te pedir para levantar, para a gente poder estar orando por você. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, agora antes, já tem alguns irmãos em pé. Agora, antes de eu fazer essa oração, eu quero fazer uma pergunta. Dentre os irmãos que estão em pé, há alguém que gostaria de restaurar a sua aliança com Deus? Que gostaria de renovar a sua aliança com o Pai? Que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Antes da gente fazer a oração pelos irmãos que entenderam que em algum momento das suas vidas eles tomaram uma decisão ruim, mas que querem diante de Deus se arrepender, querem diante da igreja se arrepender dos seus maus caminhos. Há alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, vem aqui na frente para a gente orar. Amém. Vamos orar então, irmãos. Pai, em nome de Jesus, a todos esses amados, ó Pai, que se levantaram, Pai, que entenderam que em algum momento das suas vidas, ó Pai, elas tomaram uma decisão, Pai, sem o teu consentimento, Pai, sem a tua direção, sem, Pai, se preocupar o que o Senhor iria pensar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ouvir a oração desses irmãos, possa nesse momento, Pai, aquilo que eles estão colocando, Pai, diante do teu altar, diante da tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Pai, os meus irmãos, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Perdoa, Pai, aquilo que nós fizemos, ó Pai,
em algum momento porque não tínhamos entendimento, Pai. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as decisões erradas, os pensamentos errados, as escolhas erradas, ó Pai. Restaura o coração, Pai, de cada irmão aqui, Pai. Que eles possam, Pai, ser restaurados por Ti, Pai. Que todo peso, Pai, que tudo aquilo, Pai, que foi causado por causa de uma decisão errada, Pai, que cesse agora, Pai, que caia por terra agora, Pai. Mas que haja liberdade entre os Teus filhos, ó Pai. Que haja, Pai, renovo espiritual sobre o coração de cada irmão, Pai. Toma, Pai, a vida, Pai, dos Teus servos, ó Pai, das Tuas servas, ó Pai, dos Teus filhos e filhas, ó Pai, que estão reunidas nesta casa, Pai, e que entende, Pai, que precisam ser limpos, ó Pai, limpos de toda acusação, livres, ó Pai, de todo ataque, Pai, do maligno, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada irmão, abençoa a família de cada irmão, Pai, porque as nossas decisões, elas também atingem as nossas casas, ó Pai. Então, que o Senhor também visite a casa dos meus irmãos, ó Pai. Visita a parentela deles, ó Pai. Que possa, dentro de cada família, haver um manifestado perdão de Deus, a cura de Deus, o renovo de Deus, em nome de Jesus. Com meu amor te envolverei. Sim, Jesus. Continua se movendo, Pai. Continua trabalhando no coração dos meus irmãos, Pai. Continua, Pai, em nome de Jesus, desfazendo todo o laço, Pai. Toda armadilha, Pai, toda cilada que um dia foi preparada contra a vida dos meus irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, que eles possam ser curados, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Restaura eles, Senhor, para que eles possam viver algo novo, Pai, contigo ainda nessa terra, Pai. Para que eles possam testemunhar, ó Pai, do Teu amor, do Teu livramento sobre a vida deles, ó Pai. Coloca vestes novas na vida, sobre os meus irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus. Cremos, ó Pai, no Teu amor, no Teu milagre, Pai, sobre esta terra. Nós cremos, ó Pai, nós cremos que a nossa oração não é em vão, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que a nossa busca, a nossa intensidade no Senhor não é em vão. Nós cremos, ó Pai, que estamos vivendo, Pai, porque o Senhor tem nos chamado a algo novo, Pai. Muito obrigado por fazer parte, Pai, daquilo que o Senhor tem feito, Pai. Por fazer parte, Pai, daquilo que o Senhor tem trabalhado através, Pai, de vidas nesse lugar. Através, Pai, daquilo que o Senhor tem semeado nesse lugar. Nós recebemos, ó Pai. Nós recebemos.